Fala galerinha do AgroConnection, estamos aí de volta em mais uma semana trazendo informações para vocês sobre a safra americana. Bom, e antes da gente reportar os dados e trazer informações para vocês, eu gostaria primeiro de convidar para vocês seguir a gente no Instagram, o AgroConnection, para vocês irem acompanhando nos stories que o pessoal posta como que está indo, principalmente agora, com a colheita começando, como que está indo essas operações aqui nos Estados Unidos. E também, se você ainda não segue a gente aqui no canal do YouTube, começa a seguir a gente. A gente está indo agora mais para a reta final dos nossos vídeos aqui no canal, porque, como vocês podem ver aqui atrás, alguns lugares já começam a ser colhidos, mas fiquem ligados, porque daí ano que vem, quando a gente voltar com os nossos vídeos, vocês já vão estar ligados aí para poder acompanhar a gente a safra toda. Bom, então como diz o nosso colega Alexandre, sem mais delongas, vamos para a vinheta aí e a gente volta com as informações. Bom, galerinha, então agora, falando um pouco sobre o milho, dando um panorama geral aqui dos Estados Unidos. Em relação aos estágios fenológicos do milho, a gente tem 85% da área no estágio de milho dentado e 45% da área já está em maturidade fisiológica. E aí, quando a gente compara com os 5 últimos anos, a gente está 7% acima dessa média histórica. E como vocês podem ver aqui atrás, algumas regiões já começam a ser colhidas, E, bom, no geral aqui a gente tem 9% da área dos Estados Unidos já colhidos. Falando um pouco sobre a condição da lavoura, então antes de eu reportar os números, só queria esclarecer uma coisa, porque semana passada um dos comentários que vocês postaram foi em relação a isso, que os números que a gente acaba reportando não acaba, a matemática não acaba batendo, E a gente agradece muito pelos comentários, a gente quer muito que vocês continuem comentando, participando com a gente, se vocês tiverem dúvidas, se vocês não estiverem entendendo, às vezes, algumas coisas que a gente traz, por favor, comentem aí, porque a gente está aqui para isso, para trazer informações, e se algo não está muito claro, a gente vai fazer o máximo possível para ir esclarecendo as informações. Mas, voltando sobre as condições da lavoura, é que a gente acaba reportando as condições que são, não digo as mais importantes, mas talvez as mais impactantes, que seria as condições excelentes, as boas e as ruins. Mas no report, no relatório do USDA, eles reportam em 5 categorias, que é a excelente, condições boas, condições ok, sabe, que seria mais ou menos, condições ruins e as condições muito ruins. Então, hoje eu vou estar reportando aqui para o panorama geral, vou falar os números de todas essas categorias, tá? Para vocês terem uma ideia do que eles estão reportando. Então, para o milho, a gente tem 16% da área em condições excelente, 49% em condições boas, 23% seria essa condição ok, Assim, tá mais ou menos. 8% condições ruins e apenas 4% muito ruim. Então, isso tá, galera, para o milho. Agora, falando um pouquinho sobre a soja, a gente também, chegando mais para o final da safra para a soja, a gente está com 44% da área com a queda de folhas, E aí, comparando a média histórica dos últimos 5 anos, a gente está 6% acima da área com a queda de folhas. E em relação à colheita para soja, a gente está com 6% aí no país todo. Então, condições da lavoura, também trazendo as 5 categorias que o USDA reporta para a gente. Começando com a excelente. Para a soja, a gente tem 12% da área nessa condição. 52% está em condições boas. 25% em condições ok, mais ou menos. 8% em condições ruins e apenas 3% em condições muito ruins. Bom, e agora falando um pouco sobre as condições do clima, E como o Alexandre reportou semana passada, tinha uma previsão de chuva um pouco aqui na região do cinturão do milho. E graças a Deus a gente teve um pouquinho de água nessas regiões, pegando ali desde
da Dakota do Norte, descendo ali para Dakota do Sul, vindo para Nebraska, Kansas, um pouquinho ali do Missouri, aqui um pouco em Iowa também, mais para o oeste, né, na parte norte e oeste do estado. Então a gente teve um pouquinho de água aqui na região do Cinturão do Milho. Bom, e para a próxima semana, a gente ainda também tem previsões, né, de chuva para toda a região aqui do Corn Belt, do Cinturão do Milho, tirando as Dakotas, tanto do norte e do sul, não tem previsão de chuva para aquelas regiões, mas para os estados de Nebraska, Iowa, Illinois, Missouri e o norte do Kansas são as regiões que mais vão receber água. Então, se você ver aqui no mapa, são essas regiões que estão na cor mais roxa. E nessas regiões, a gente vai poder ter a quantidade de água de até 50 milímetros. Bom, agora, isso foi um pouco do panorama geral, né, aqui para vocês. E agora vamos dar uma volta aí nos outros estados para saber o que está acontecendo. E eu vou chamar, então, o Alexandre. Alexandre, conta aí pra gente o que você está vendo aí em Nebraska. Fala aí, amigos e amigas do Connection, passando por uma atualização aqui do estado de Nebraska. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas a gente está plantando aqui nesse campo, fazendo um plantio de plantas de cobertura, né? Poderia ter sido feito mais cedo, já que é uma resteva de trigo, né? Mas, de qualquer maneira, aqui a gente já está iniciando o plantio, até mesmo nas áreas que vão ser colhidas de soja na semana que vem, que nos permite ainda colocar algumas espécies como ervilhaca, própria ervilha e também um trevo, né, em conjunto aí com uma aveia ou um centeio, né? A gente já tem que começar a pensar na estratégia de espécies que vernalizem, que possam aguentar o inverno rigoroso aqui de Nebraska. Então a gente vai dar eu vou filmar um pouco aqui a operação e também a questão do solo. Depois a gente dá uma olhadinha também na questão da soja e do milho rapidinho, tá bem? Vamos comigo. Olha aí, pessoal, fazendo uma coisa que não é muito comum aqui para os americanos, que é deixar uma palhada bonita dessas, né? Tem ainda a resteva do milho do ano passado, né, do trigo desse ano, e a gente está colocando aí um mix de ervilha, ervilhaca, trevo, e nesse caso aqui tem também um nabo, tá? Ainda dá para colocar um nabo nessa época de setembro, mas a partir das próximas semanas aí a gente deve deixar o nabo de lado, colocar uma aveia ou um centeio para acompanhar essas misturas com as leguminosas, né? A ideia ano que vem é plantar milho nesse campo, tentar ganhar aí uns créditos de nitrogênio. Aí vamos dar uma olhada então agora como é que está o milho e a soja aqui por Nebraska. Bom, a gente vai dar uma olhada então aqui na soja, tem uma área das mais adiantadas aqui da estação e uma soja que daria perfeitamente para colher hoje. Vou pegar aqui. Tá soltando já o grão, né? A umidade está baixa. Deve estar aí com seus 18% de umidade. Quando muito, tá até estralando na boca. E como a gente vem falando, sojas muito boas aqui para nossa região de Nebraska, né? Vocês podem ver que como ele é utilizado em umas populações altas, a gente não vê aquela planta, né, mais copada, mas sim mais ereta, né? Mas fiquem ligados aí, a gente vai estar postando algumas produtividades assim que formos colhendo. Bom, e no milho a gente tem se deparado com esse problema aqui, que é a podridão da raiz, né, da coroa da raiz. Aqui seria crown rot, né? E causada aí por um complexo de fungos que geralmente 80% dos casos é o fusário, tá? O que acontece, essa planta fica com o caule, o como esponjoso assim, né? E aí ela acaba tombando, acaba aqui na raiz, vocês veem que está necrosado, que está apodrecido, começa a cortar a ligação da raiz com a planta e essa planta acaba, né, ficando sem nutrientes, sem água e morre mais cedo. Aqui é um colmo sadio para vocês verem, eu aperto e ele não cede, né? Vamos dar uma olhadinha aqui no milho, rapidinho. Vamos ver aqui. O que temos? Já está perto de colher. Isso aqui não é das nossas melhores lavouras, mas recebeu uma irrigação aí de 2 inches, que para ele seria
50 milímetros apenas de irrigação durante toda a safra. Aqui já não é uma espiga tão grande, o tamanho da minha mão, mas a gente tem visto materiais aí muito bons nesse ano, e principalmente sob condição irrigada, né? Mas vamos acompanhar. Como eu falei, a gente vai estar postando aí alguns resultados da colheita assim que eles forem saindo. Boa, Alexandre! Voltamos aqui da cidade de Wooster, em Ohio. Falo para vocês aqui de uma lavoura de soja. Vocês podem ver que essa soja já está pronta para a colheita. Apesar das últimas semanas nós temos enfrentado condições de clima bem adversas, né? Nós vemos que algumas máquinas já entraram a campo para a colheita. Hoje de manhã eu estive na cidade de Greenville. Vou mostrar aqui para vocês agora rapidamente um vídeo de uma área que já foi colhida. Aí que beleza, pessoal. Uma passagem rápida aqui pelo meio da lavoura de soja, para vocês verem o preparo dela para a colheita. Vou abrir uma vagem aqui para vocês verem. Estado do grão. Gostaria de compartilhar aqui com vocês também esse outro vídeo mostrando a condição do milho, o quanto o milho já está preparado para a colheita. Aí galera, a colheita começou, ó. Palhada de milho para todo lado. Já vamos ter que entrar com a aplicação de herbicida. Voltando aqui com a atualização dos dados que o USDA nos disponibilizou para essa semana, nós tivemos uma temperatura média de 18 graus Celsius e, como previsto, não houve chuva. 20 milímetros a menos do que a média histórica foi o que nós encontramos para essa última semana, pelo fato de não ter chovido. Porém, voltamos com boas notícias. Para a próxima semana, nós já temos previsão de que volte a chover, algo acima dos 70 milímetros, e nós também teremos uma temperatura amena. Bom, eram esses os dados. Gostaria de atualizar para vocês a condição aqui da safra de Ohio, e voltamos na próxima semana com mais atualizações aqui da safra norte-americana para vocês. Um grande abraço aí e até a próxima. Bom, pessoal, vamos chegando aí para o final de mais um vídeo semanal aqui no canal do Agro Connection. Se você curtiu esse vídeo, não esqueça de dar um like aqui pra gente. E, bom, eu peço de novo, né, se vocês tiverem qualquer dúvida, se vocês quiserem qualquer esclarecimento ou pergunta sobre um tópico específico, não deixem de comentar aqui pra gente. A gente gosta muito dessa interação. E a gente está aqui para isso, né? Para trazer informações, para esclarecer dúvidas. E a gente fica muito feliz de poder estar proporcionando isso para vocês. Beleza? Então é isso. Tenham uma boa semana a todos e stay tuned!